Neste vídeo nós vamos trabalhar com funções. Alguns pontos que eu vou estar abordando. Vou começar pela definição, vou falar sobre gráfico de função, o que é e como montar o gráfico, e vou falar também sobre domínio e imagem de funções. Se você tem dificuldade em entender funções, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai destravar e finalmente conseguir entender esse assunto. Vamos começar pela definição. Bom, o que é função? Função é uma relação entre dois conjuntos numéricos conectados por meio de uma equação. São dois conjuntos, né? O primeiro conjunto é chamado de conjunto de partida. E o segundo conjunto é chamado de conjunto de chegada. O conjunto de partida é o conjunto da variável x e o conjunto de chegada é o conjunto da variável y. Aí a equação que conecta os dois conjuntos tem que ter as duas variáveis, né? Por exemplo, y é igual a 2x. Isso aqui é uma função. Alguns outros exemplos. Y é igual a x mais 3. Y é igual a x ao quadrado. Y é igual a 1 sobre x. Y é igual a x ao quadrado menos x menos 2. Tudo isso aqui são exemplos de funções. Uma coisa importante, ó, a variável y, ela também pode ser chamada de f de x. Ou seja, y igual a 2x e f de x igual a 2x são exatamente a mesma coisa. Só que é bem mais fácil trabalhar com y do que com f de x. Então, sempre que aparecer uma função com f de x, tira esse f de x daqui, coloca y no lugar dele. É mais fácil trabalhar com y do que com f de x. Toda função está estruturada neste esquema aqui, ó. Os dois conjuntos conectados por meio de uma equação. O conjunto de partida é o conjunto dos números reais. Todos os infinitos números reais estão aqui no conjunto de partida. E no conjunto de chegada acontece a mesma coisa. Todos os infinitos números reais estão aqui. Ou seja, a função ela sai dos reais e chega nos reais. Isso pode ser escrito da seguinte forma: função que sai dos reais e chega nos reais. Ou função que sai de x e chega em y. Pode ser escrito dessas duas formas. O raciocínio no estudo das funções é você pensar que uma variável está em função da outra. Quando a gente diz que uma coisa está em função da outra, a gente está dizendo que uma coisa depende da outra. Aqui no caso das funções, o valor da variável y depende do valor da variável x, e vice-versa, né? O valor de y depende de x e o valor de x depende de y. Por exemplo, como que faz para escrever o perímetro de um quadrado em função da aresta? Um quadrado possui as quatro arestas iguais. Vou chamar a aresta de x. O perímetro é a soma dos quatro lados, ou seja, a soma das quatro arestas. Vou chamar o perímetro de y. Ou seja, o perímetro vai ser x mais x mais x mais x. Y é igual a 4x. Através desta fórmula aqui, eu escrevi o perímetro em função da aresta e a aresta em função do perímetro. Se a aresta medir 1, o perímetro vai medir 4. Se a aresta medir 2, o perímetro vai medir 8. Se a aresta medir 3, o perímetro
vai medir 12 e assim por diante. Para o perímetro medir 14, a aresta tem que medir quanto? Três vírgula cinco. X depende de y e y depende de x, uma variável em função da outra. Função é isso aqui, ó. Nada mais do que isso. E o que é gráfico de função? Gráfico de função é a representação da função no plano cartesiano. Aí aqui no caso é só o primeiro quadrante, porque medida é sempre positivo. Se a aresta medir 1, o perímetro vai medir 4. Se a aresta medir 2, o perímetro vai medir 8. Se a aresta medir 3, o perímetro vai medir 12 e assim sucessivamente. Bom, nós vimos que função é uma relação entre dois conjuntos numéricos conectados por meio de uma equação. Se a equação que conecta esses dois conjuntos for, por exemplo, y é igual a 2x, o que isso quer dizer? Quer dizer que a variável y vai valer sempre o dobro da variável x. É justamente isso que a equação está dizendo. Ó. A equação está dizendo que y é igual a 2 vezes x. Y é igual a x multiplicado por 2. Ou seja, nessa função, a variável y vai valer sempre o dobro da variável x. Por exemplo, se x vale 1, y vale 2. Se x vale 2, y vale 4. Se x vale 3, y vale 6. Se x vale 4, y vale 8 e assim por diante, seguindo sempre esse mesmo padrão, y valendo o dobro de x. E se for y é igual a 3x, como que vai ficar? Aí, neste caso, a variável y vai valer sempre o triplo da variável x. Por exemplo, se x vale 1, y vale 3. Se x vale 2, y vale 6. Se x vale 3, y vale 9. Se x vale 4, y vale 12 e assim por diante, seguindo sempre esse mesmo padrão, y valendo o triplo de x. E se for y é igual a x menos 1, como que vai ficar? Aí, neste caso, y vai valer sempre 1 a menos do que x. Por exemplo, se x vale 1, y vale 0. Se x vale 2, aí você coloca 2 no lugar do x e resolve. 2 menos 1, 1. Se x vale 3, 3 menos 1, 2. Se x vale 0, 0 menos 1, menos 1. Se x vale menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Se x vale menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. E assim por diante, seguindo sempre esse mesmo padrão. Y valendo 1 a menos do que x. Toda função tem um padrão. É a própria equação que define a função que vai dizer que padrão é esse. Por exemplo, no caso da função y é igual a x ao quadrado. O padrão aqui vai ser y valer o valor de x elevado ao quadrado. Por exemplo, se x valer 1, y vai valer 1 ao quadrado, que é 1. Se x vale 2, y vai valer 2 ao quadrado, que é 4. Se x vale 3, y vai valer 3 ao quadrado, que é 9.
Se x valer 4, y vai valer 4 ao quadrado, que é 16. E assim por diante, seguindo sempre esse mesmo padrão. Y valendo o valor de x elevado ao quadrado. Toda função tem um padrão. É a própria equação que define a função que vai dizer que padrão é esse. No primeiro exemplo, o padrão é y valer o dobro de x. No segundo exemplo, o padrão é y valer o triplo de x. No terceiro exemplo, o padrão é y valer 1 a menos do que x. E no último exemplo, o padrão é y valer o valor de x elevado ao quadrado. Toda função tem um padrão. É a própria equação que define a função que vai dizer que padrão é esse. Bom, agora nós vamos montar o gráfico da função y é igual a x menos 1. O gráfico nada mais é do que a representação da função no plano cartesiano. O plano cartesiano ele trabalha com pares ordenados. Agora, de onde que vão sair esses pares ordenados? Vão sair dessa tabela aqui, ó. Um par ordenado é formado por x e y. Aqui está x, aqui está y, então tudo isso aqui são pares ordenados. O procedimento agora é lançar esses pontos no plano cartesiano. Quantos pontos são necessários para montar o gráfico? Não existe uma quantidade certa, mas em média 5 pontos já são suficientes. Aqui o ponto 1 e 0. Aqui o ponto 2 e 1. Aqui o ponto 3 e 2. Aqui o ponto 0 e menos 1. Aqui o ponto menos 1 e menos 2. E aqui o ponto menos 2 e menos 3. Todo gráfico é estabelecido pelo desenho formado pelos pontos. Aqui, pelo desenho dos pontos, a gente pode ver que o gráfico vai ser uma reta. O gráfico vai ser uma reta. Toda função em que o x está elevado a 1, o expoente, quando não aparece, é porque é 1. Toda função em que o x está elevado a 1, o gráfico sempre vai ser uma reta. Agora eu vou falar sobre domínio e imagem de funções. Isso que eu escrevi no formato de tabela e no formato de pares ordenados, eu posso escrever a mesma coisa no formato de conjunto.
No conjunto de partida, eu vou colocar os números referentes a x, que são esses aqui. E no conjunto de chegada, eu vou colocar os números referentes a y. Aí agora vai ser o seguinte. Nessa função, o padrão aqui é y valer 1 a menos do que x. Ou seja, o número 1 vai se relacionar com 0, 2 vai se relacionar com 1, é igual tá aqui, ó, 1 e 0, 2 e 1, 3 e 2. Então aqui é como se cada número do conjunto de partida estivesse mandando uma flecha para o seu correspondente no conjunto de chegada. Agora, o que é domínio e imagem? Domínio são os números que mandam flecha e imagem são os números que recebem flecha. Toda função é assim. Domínio são os números que mandam flecha e imagem são os números que recebem flecha. Ou seja, o 0 é a imagem do 1, o 1 é a imagem do 2, o 2 é a imagem do 3 e assim por diante. Além do domínio e da imagem, ainda tem o contradomínio. O que é o contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto de chegada, incluindo os números que não recebem flecha. Porque nem sempre todo número do conjunto de chegada vai receber flecha. No conjunto de partida, não. Todo número do conjunto de partida sempre vai mandar flecha para alguém. Mas nem todo número do conjunto de chegada vai receber flecha. Que é o caso da função y é igual a x ao quadrado. O padrão aqui é y valer o valor de x elevado ao quadrado. Se x valer menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Se x valer menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. Negativo com negativo dá positivo. Se x valer menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Se x valer 0, 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Toda função, ela sai dos reais e chega nos reais. Mas aqui nessa função, é só os reais positivos que vão receber flecha. Porque não existe nenhum número que ele elevado ao quadrado, o resultado vai ser negativo. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado também é 9. E assim por diante. Não existe nenhum número que ele elevado ao quadrado, o resultado vai ser negativo. Então aqui nessa função, os negativos mandam flecha, mas receber flecha é só os positivos.
Então, recapitulando. Domínio são os números que mandam flecha. Imagem são os números que recebem flecha. Contradomínio é todo o conjunto de chegada, incluindo os números que não recebem flecha. Por exemplo, -4 faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Bom, espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.